Conexão Dentista. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Conexão Dentista, feito especialmente para você, dentista, nosso credenciado. Esse é o 5º episódio. Se você quiser assistir os próximos episódios, basta acessar aqui o QR Code, que você vai ter acesso a mais conteúdo legal. Eu sou Patrícia Colombo, sou gerente de relacionamento da Mil Dental e é um grande prazer estar recebendo aqui hoje o Estevão Carvalho, que é nosso colega também dentista, cirurgião bucomaxilo, e vai contar um pouquinho da sua experiência. Ele tem bastante bagagem aí para a gente ter vários insights neste dia de hoje, tá bom? Estevão, conta um pouquinho para eles quem é o Estevão Carvalho. Bom, antes de falar quem é o Estevão, eu preciso agradecer o convite. É uma honra estar aqui. Essa parceria com a Mil ela é antiga, duradoura, sólida. Espero que ela continue assim, se fortalecendo cada vez mais. E uma honra estar aqui também para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com você que está do outro lado. Tenho certeza que vocês têm muito a aproveitar, não só com esse, mas com todos os outros conteúdos que estão disponíveis na plataforma. Bom, quem é o Estevão? Estevão é um cirurgião dentista formado na Unigran Rio. Na parte profissional, cirurgião bucomaxilofacial, mas o Estevão, na verdade, ele é um cara inquieto, um cara que busca sempre inovação, sempre romper padrões dentro da ética, dentro da lei. Sou o pai da Aurora e do Arthur, marido da Monique. Tenho orgulho de ser dentista, parceiro da Mil já, como eu disse, há um tempo. Ultimamente eu tenho me dedicado muito mais à gestão de negócios na área da saúde, principalmente na odontologia. Hoje é a minha atividade principal. Legal. Já conheço você há bastante tempo, né, Estevão? E assim, quando foi sua virada de chave para trabalhar com essa parte de gestão, assim? Porque eu sei que você trabalha no consultório ainda, você atende os clientes, e você também tem essa bagagem aí na área de gestão que você traz bastante conhecimento e ajuda aí para toda a classe odontológica. Queria que você contasse um pouquinho quando você percebeu, quando você resolveu se especializar nisso. É interessante porque eu tenho uma jornada, como acredito a maioria dos dentistas. Eu tive a minha formação acadêmica, fiz a minha especialização imediatamente, nem cliniquei praticamente, depois entrei na residência e depois na especialização em cirurgia. E tive todo o sucesso que todos os dentistas têm quando se dedicam muito, são bons tecnicamente ou se esforçam para entregar o máximo em excelência. Porém, eu cheguei num patamar, num momento da minha carreira em que o salto foi maior do que as pernas. Na verdade, as demandas de um negócio foram chegando e me cobraram um conhecimento que eu não tinha. E aí, como boa parte das transformações, ela foi pela dor. Eu entrei num negócio achando que a minha condição técnica, técnica que eu digo, técnico-científica na odontologia, procedimentos, seriam suficientes para me alavancar e me levar a outro patamar. E eu estava redondamente enganado. E aí eu tive um grande insucesso e eu fui buscar, a partir dali, daquela dor, de quase uma falência, conhecimento na área de gestão. E eu me apaixonei por isso, porque eu vi não só a solução para vários problemas que eu vivia dentro do meu consultório, dentro da minha clínica, mas eu vi também uma grande oportunidade de ajudar outras pessoas, esclarecendo e levando conhecimento nessa área. Interessante. Mas, desculpa, eu vou te dar um ponto. Dia 3 de fevereiro de 2016, às 16h45. Nossa, impactou bastante, né? Eu assisti um vídeo que transformou a minha vida, não foi só a minha carreira. Ali foi a virada de chave. Tá vendo como foi marcante? Com certeza. E é legal você estar contando isso, né? Porque às vezes você vê muitos insucessos, né? Que não pela parte técnica, né? A pessoa é um bom profissional, acolhe bem, mas falta ainda alguma parte na questão de gestão, né? E, assim, lidando com bastante consultoria, como você faz, palestras e tal, qual é a maior dificuldade que você ouve dos dentistas em relação ao insucesso ou a alavancar o consultório? O que você poderia dizer em relação a isso? Eu poderia começar, Patrícia, falando o óbvio. É a gestão financeira, é negociação, é venda. Poderia falar dessa forma, mas eu vou um nível abaixo. A maior dor que eu vejo dos dentistas é não acreditar que um dentista é capaz de ter sucesso
na carreira e no negócio. Eles não acreditam que eles podem fazer gestão, que eles podem ter o marketing, de ter o jurídico, ter a contabilidade, tudo alinhado. Eu acho que nesse nível de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de motivação, acho que essa é a dor base. Aí a gente desdobra nas outras dores, né? Que é a dificuldade financeira, de gestão financeira. Nem todo mundo tem problema de faturamento, mas tem problema de gestão desse recurso. Muita dificuldade em negociação, em expor o paciente, agregar valor e fazer o fechamento. E relacionamento com o cliente. Atendimento em si, fluxo de atendimento, eu acho que poderia colocar essa como as maiores dores que a gente observa quando a gente entra num negócio, seja como mentor ou seja como consultor. Legal. E como é que você enxerga, Estevão, o mercado de odontologia no Brasil? Assim, conta um pouquinho em relação a isso. Eu sei um pouquinho da tua história, como você escolheu odontologia, né? Mas como é que você vê o mercado, assim? Você acha que é um mercado em ascensão? A gente tem oportunidade ou não? Como é que você enxerga isso? Os dentistas que estão me ouvindo agora vão talvez discordar do que eu vou falar. Concordar em parte. Essa é a parte que é a concordância. Vamos lá. Nós, dentistas, não temos noção do mercado porque nós estamos mergulhados dentro dos problemas dentro do nosso consultório ou hiperfocados no nosso paciente, nos procedimentos internos ali. E a gente esquece de observar o mercado e as oportunidades que esse mercado nos traz. Patrícia, nos últimos anos, estou falando de dados mais sólidos antes pandemia, um dos poucos segmentos que cresceram 10 anos consecutivos foi o odontológico. Um negócio de 30 bilhões por ano. Uma população extremamente carente de procedimentos odontológicos. Então, é um mercado de oportunidades absurdo. Verdade. Absurdo. Mas a gente enxerga aquilo que está ao nosso alcance dos olhos, né? Como nós somos muito fechados, isolados, solitários dentro do nosso consultório, a gente esquece de olhar para fora e ver realmente essas oportunidades. O mercado odontológico é um dos melhores mercados que tem no Brasil. Tanto é que grandes investidores, pessoas que fazem dinheiro, que gostam de montar negócios, investem na odontologia. Legal. Esse é o maior índice que a gente pode trazer, a maior informação. Grandes players do mercado financeiro aplicam na odontologia. Verdade. Agora, fala um pouquinho em relação aos clientes. É um mercado em ascensão, mas você acha que as pessoas têm acesso à odontologia? Elas têm condições, enfim, de fazer um tratamento odontológico adequado? Como é que você enxerga isso? A percepção de valor dos clientes em relação à odontologia melhorou bastante. Se criou acesso, né, de várias formas, mas estatisticamente, até a questão pública, né, vamos falar do serviço público, teve um aumento de oferta de atendimento odontológico. Só que, em contrapartida, se observa também uma perda de qualidade nesse atendimento. Talvez seja um crescimento desordenado, não sei, não posso te avaliar isso, mas isso são dados, isso é estatístico. E é muito importante a gente entender que na odontologia, assim como em outras áreas, a situação do Brasil modela o mercado. Então, muita gente acha que o mercado está ruim, porque tem pouco cliente, mas a percepção dessa situação ela é outra. Não é somente a comunicação que o dentista tem com o marketing, com a exposição nas redes sociais. Existe um fator mais intrínseco na sociedade, na economia do Brasil, que leva a esse distanciamento ou a migração de alguns clientes para outros setores. Muitas pessoas perderam condições, pandemias e outras situações, perderam a condição de ser um paciente particular e migraram para outras modalidades. Sim. E aí isso é uma realidade. E aí não adianta a gente reclamar. A gente tem que enxergar para onde a gente pode compensar esse déficit. E ajudar, né? Eu acho que o Estevão já falou aqui na Mil, né? Ele fez uma palestra recente e ele falou sobre isso, né? Existe um papel social também, né? Que eu acho que é importante, que a odontologia suplementar, ela cumpre bem esse papel social e a importância de você acolher e atender bem o dentista quando você está
credenciado a um convênio, né? Isso é muito importante isso também. aí. A gente estava falando de serviço público. Vamos falar de convênio, já que você levantou essa bola, e eu gosto muito de falar disso. Muito. Acho muito importante. O que a gente preconiza? Né? Uma boa gestão. Existem aqueles pacientes, por exemplo, que chegam no consultório e você tem pena de cobrar porque sabe que ele não vai ter condição. A gente cria fundos dentro da nossa gestão que a gente pode pegar essa pessoa e ajudar essa pessoa. A gente pode pegar e não cobrar dessa pessoa, porque isso está pago. Eu já tive ano dentro das minhas unidades, dentro de uma das clínicas, que a gente fez R$22 mil em tratamento de graça. E eu não me senti culpado, porque aquilo estava... já existia um recurso para isso. Claro. É um papel social. Fazer o bem é ótimo. E vamos lá, essas pessoas que hoje não têm condições de pagar um tratamento particular e que lançam mão ou do serviço público, e aí eu estou falando do dentista que atende serviço público também. Dignidade, empatia, tudo isso tem que ter. Isso é inerente à nossa profissão. Não dá para dissociar a odontologia disso. E muitos pacientes tiveram que migrar. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que fizeram um convênio porque sabem que vão ter a mesma qualidade do atendimento particular no atendimento do convênio. Então, cumpre um papel social importantíssimo. Sim. Se a gente tem capacidade de gerenciar nossos recursos para fazer tratamento de graça, por que a gente não tem capacidade de gerenciar recursos para fazer pelo convênio? Essa é uma dúvida, é uma pergunta que eu quero deixar aí para a gente responder talvez em outra hora. É uma reflexão, é um desafio. Eu quero que as pessoas comentem. Se vocês puderem comentar, seria interessante a gente interagir. Por que a gente faz de graça e a gente não pode atender pelo convênio? Existe fórmula para isso. A gente sabe que o Brasil é o país que tem mais dentistas do mundo, né? E os dentistas mais qualificados. A gente percebe isso, né? Enfim, em todos os papéis aí, quando o dentista vai para fora também, o quanto a gente vê que o nível dos dentistas brasileiros é bem alto, assim. E como é que é na visão do dentista? Vamos trazer para o nosso lado aqui. Como é que eu faço para reter cliente num mercado tão acirrado, né? Tão cheio de dentistas aí? Daria uns 2 ou 3 podcasts para a gente falar de fidelização. Mas vamos abordar alguns aspectos, né? A primeira coisa, não acredite que tem fórmula mágica. Não existe uma receita de bolo para isso. Existe esforço, existe dedicação, existe manutenção de índices, pesquisas de satisfação, tem que ter o feedback, porque a gente experimenta, analisa, aperfeiçoa o tempo inteiro. Isso é importante. Então é importante a gente ter uma visão macro do que é o atendimento ao nosso cliente. Mas vamos lá, vamos pegar algumas questões pontuais. O cliente, ele merece o nosso respeito. Ele precisa do nosso cuidado e ele é sedento por atenção. Se a gente consegue, dentro do mínimo, porque é o mínimo, gente, hoje diferencial competitivo é dar atenção às pessoas. Sim, acolher, conversar com as pessoas, acolher as pessoas. Escutar. Isso é um diferencial competitivo. É até estranho falar isso, né? Isso deveria ser básico, mas o óbvio precisa ser dito. Se a gente consegue acolher o nosso cliente, tendo atenção em todos os pontos desse atendimento, desde a comunicação com a rede social ou com um ponto de contato que ele tem com o negócio, que pode ser no banner, pode ser no outdoor, pode ser no buzzdoor. A gente não tem essa de, não só rede social, acabou o buzzdoor, não. Qual é o ponto de contato para o seu público, para a persona que você criou e aquela pessoa que você está tendo acesso? O cuidado que você tem e o contato no período de espera até ele chegar na sua recepção, porque ele marca a consulta e até lá. É a experiência toda, né, Estevão? É a experiência do início ao fim. E eu falo o fim, não é o fim do término. O fim, na verdade, não existe. Porque quando a gente fideliza, não acaba. É isso aí. Não acaba. A gente tem que entender que o nosso tratamento, ele nunca acaba. Ele começa. É uma relação eterna, né? É uma relação eterna. Porque tratamento é atenção e cuidado. E atenção e cuidado não devem acabar nunca mais. É verdade. E é importante você definir seu público-alvo, assim, dando uma dica para os dentistas que estão, de repente, pensando em montar um consultório ou expandir, sair do consultório onde é só ele, montar realmente uma clínica. É importante você saber definir seu público-alvo, saber quem você quer atender, para quem está montando aquele serviço, o que você espera daquilo. Fala um pouquinho sobre isso. Nós não vamos atender todo mundo no nosso consultório, ponto. Imagina
a gente com uma porta aberta recebendo todo e qualquer tipo de pessoa. Nós precisamos nos preparar para aquela pessoa se sentir acolhida, se sentir atendida nas suas necessidades, e para que a gente consiga agradar o máximo de pessoas, a gente precisa definir que grupo de pessoas a gente vai atender, que persona, que tipo de pessoa, que tipo de público a gente vai atender. É possível você ter estratégias mais generalistas? Claro, atenção e cuidado todo mundo gosta. Independente se é particular, convênio público, não, atenção, respeito, isso é básico, mas precisa ser dito. É importante por quê? Porque todos os pontos de contato, todos os pontos do atendimento vão estar direcionados ou preparados para agradar o máximo possível aquelas pessoas. Se você não seleciona, você não atrai as pessoas certas, você não vai ter sucesso no seu tratamento. Sucesso não só na entrega, na qualidade da entrega, mas na experiência final desse cliente. Então, é fundamental determinar que tipo de público a gente vai atender. Legal. E a outra coisa também é o que você falou, tá falando o tempo todo de acolhimento, né, de dar atenção. Então, acho que vamos falar um pouquinho da primeira consulta, né? Você falou bastante na palestra, eu acho que é uma oportunidade aqui para a gente colocar para os nossos colegas aqui como é importante, né, o primeiro atendimento. Fala um pouquinho do que você acha que deve ser, como você acha que deve ser esse primeiro atendimento. Eu vou pegar o primeiro atendimento como um ponto de primeiro contato com um profissional, né? Existem outros pontos de contato que vêm antes, de rede social, de tempo de espera, recepção, sala de convivência ou sala de espera, e aí chegou na primeira consulta, lá dentro. Todos esses pontos, eles precisam ser coerentes com aquilo que eu vou apresentar e entregar na primeira consulta. Então eu tenho que ter uma coerência, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter uma execução coordenada. Preciso talvez que tenha protocolos controlados, pré-determinados, avaliados, validados. Mas chegou na minha primeira consulta. Qual é o cuidado principal que a gente precisa ter? Às vezes a gente está ansioso para resolver todos os problemas do paciente e a gente empurra ou entrega, né, ou despeja uma série de coisas que não fazem o menor sentido para o paciente. O paciente, às vezes, ele precisa de determinada coisa e a gente acha que tem todas as soluções para ele. Então, o primeiro conselho que eu tenho que falar de primeira consulta é: escute o paciente. Receba esse seu paciente, tenha todo o cuidado com todos esses pontos de contato com ele, mas escute a necessidade do paciente. E escutar leva tempo, né? Não é uma escuta de "Oi, tudo bem? Como você está?" É uma coisa que a gente tem que realmente praticar a escuta ativa, né? Exatamente. E aquela é a sua grande oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Isso. Não existe essas frases, né, que a gente sempre repete, a gente não tem segunda chance de causar uma boa primeira impressão. E eu vou dizer mais, existem algumas pesquisas falando que a gente, para reverter uma primeira impressão ruim, a gente precisaria de 8 contatos. Será que uma pessoa que você tem uma experiência ruim vai te dar 8 oportunidades para você reverter isso? Não. Dificilmente. Dificilmente, a não ser que você seja a única opção dela em quilômetros. Aí a pessoa vai ser obrigada. Mas esse cuidado a gente precisa ter. E não é só porque a gente precisa pensar no nosso negócio, na nossa carreira. A gente está falando aqui do paciente. O foco principal é o cliente, é o paciente. Então, a primeira impressão, ela não pode ser dada com o intuito de se beneficiar, porque a atenção é benéfica e importante, necessária para o paciente. E esse olhar também é o olhar do paciente, né? Você tem um slide que você mostra na apresentação, onde você fala, cara, olha a visão do dentista e olha a visão do cliente, porque às vezes a gente cai nessa pegadinha, né? Não é o que a gente acha que deve ser, é o que ele quer, né? É o que ele acha que tá bom, né? Então, não estou falando da parte técnica, estou falando mais na questão de estética mesmo. Sim. Né? Então, acho que é importante, essa escuta ativa que a gente está falando aqui é muito importante em relação a isso também, né? Sim, não é impor uma... Sim, porque quando a gente determinou o público, o marketing é muito importante nisso. Porque ele pega e determina perfil do que gosta, do que não gosta. E a gente prepara o ambiente e o fluxo de atendimento para ele, como a gente já falou. Então, nós temos a ideia de que a gente está construindo aquele negócio para a gente. Então, a gente escolhe a cor que a gente mais gosta, a poltrona que a gente mais gosta, bota na televisão aquilo que a gente acha que é mais importante.
quando isso aqui deveria ser uma informação vinda do público que a gente atende. A gente está ali para satisfazer, para atender o público, o cliente. É lógico que a gente tem que botar a nossa identidade. Ali, muitas vezes, é a nossa segunda casa. A gente tem que se sentir à vontade. Tem que ter o mínimo de conforto, tem que ter o mínimo de coisas, mas facilmente profissionais capacitados e pessoas de bom gosto conseguem conciliar as duas coisas. Conseguem atender aquele público e também ter coisas legais que o dentista precisa também se sentir bem, acolhido no seu próprio lugar. Claro, ele tem que estar ali, porque ali ele vai passar boa parte da vida dele. Então, essa coordenação ela é importante também. Mas sempre pensando naquilo que o cliente mais gosta ou ele precisa. E para isso, né, eu acho que aí uma coisa legal é a pesquisa, né? Eu acho que é tão importante você ter esse canal de fala do paciente, não só no momento do atendimento, mas você ter um veículo onde ele possa se expor, né? E a gente falou um pouquinho no episódio anterior com o Flaviano sobre a jornada do cliente, como é importante você medir, você entender como é que é a experiência do cliente no teu consultório, desde o momento da ligação, até o momento do agendamento, até o momento que ele chega no seu consultório, ele foi bem recebido ou não, enfim, e você ter esse canal da pesquisa também eu acho que é uma informação importante, né? É um indicador importante, né? Muito importante, porque é a voz que a gente normalmente não escuta. Isso. Normalmente a gente não escuta essa voz. E por N motivos. Às vezes a pessoa se sente constrangida ou intimidada de falar isso pessoalmente. Então a pesquisa, principalmente quando ela é anônima, ela traz muito mais segurança psicológica e emocional para o paciente, para ele expor ali, expressar a sua opinião. Muitos dentistas têm medo da questão da opinião porque têm medo da crítica. É importante a gente analisar do ponto de vista do negócio que às vezes a crítica é o melhor feedback que você vai ter. É o melhor. Eu não gosto quando eu tenho uma crítica ou uma avaliação ruim, mas eu acho importantíssimo porque aquela pessoa, talvez diferente de outras que me deram 10, 8, 9, me deram por amizade ou sei lá, né? Não queriam se indispor, achando que iam estar expostos na pesquisa. Ao contrário dessas pessoas, elas foram sinceras e elas estão me dando uma grande oportunidade de melhorar. Então a pesquisa ela é importantíssima para validar coisas que você já faz e principalmente corrigir os pontos de fraqueza do teu negócio. Legal. E existem várias pesquisas no mercado, várias, né? Você que está aí do outro lado, vê o episódio anterior que eu tenho certeza, eu já assisti, tá? O episódio anterior que vocês vão aprender muito sobre isso. E existem várias, e você não precisa ser altamente tecnológico para fazer isso. Você pode botar de uma urna com um papelzinho a um tablet, a um link, você tem várias oportunidades de fazer essa pesquisa e não pode perder a oportunidade, tem que fazer. É isso aí. Vamos voltar um pouquinho para o assunto da odontologia suplementar, né? Pensando no dentista que é recém-formado, que está abrindo seu consultório, o que você diria para ele que é importante na escolha de uma parceria com um convênio odontológico, né? Como é que ele pode ter que dicas você pode dar para ele saber escolher bem qual que ele vai trabalhar, enfim, como é que ele pode... E o que espera desse atendimento, né? Não só o papel social, como a gente falou. Eu vou te dar um exemplo aqui do que eu acho que é bem legal, assim. É a questão do marketing, né? Porque o nome da pessoa aparece em vários canais, né? Aparece no site, no aplicativo, e você passa a ser conhecido no meio de um monte de colegas do lado, né? Às vezes tem bairros que tem muitos dentistas, naquele andar tem muitos dentistas. Então, você ter um canal, um marketing ali onde você pode ter a sua divulgação de uma certa forma facilmente identificada, eu acho que é bem legal também. Né? Buscando a nossa formação de modo geral, infelizmente, nós somos preparados para trabalhar para outras pessoas no máximo. Né? Não para gerenciar nosso negócio, para montar nosso negócio. Então, a gente sai da faculdade e está tudo bem. A gente tem que lidar bem com isso. Nós saímos mal formados em negócio das faculdades. Ponto. Diria até algumas faculdades, sem entrar no mérito e denigrindo nada, até mesmo de administração. Bom, nós temos deficiências principais, captação de clientes ou atração de clientes, e aí a saúde suplementar faz isso com excelência para a gente, porque expõe você em vários canais, como você disse, e para vários profissionais.
Nós temos uma outra grande vantagem, já um pouquinho mais no final do fluxo ali do atendimento, a negociação e a venda. Nós somos extremamente incapazes, inescientes, né? Nós não temos o conhecimento para performar bem isso. E isso não existe na saúde complementar. Você não precisa fazer um fechamento de valor. Você não precisa fazer uma venda, a não ser a venda... Que aquilo já está negociado para você, né? Os valores já estão negociados. Sim. Nós temos vários outros pontos que a gente poderia citar aqui, mas eu acho que os dois principais são esses. Outra coisa que eu vou citar que é fundamental em negócio, em qualquer setor empreendedor, network. A saúde suplementar nos proporciona conhecer vários outros profissionais e linkar, até gerando relacionamentos. A gente recebe muita indicação de outros colegas porque foram pelo aplicativo. Isso aí. Conheceram através e liga para você para falar sobre algum caso, né? Exatamente. Aí a comunicação começa a se estreitar. A ligação se encontra em eventos. Eu conheço o Estevão, conheço a Patrícia. E aí as coisas acontecem. É isso né? aí. Então, essa troca, network, é fundamental no nosso negócio, na nossa carreira, no modo geral. Né? Então, citando esses 3 pontos, a saúde suplementar, nesse aspecto para o dentista, principalmente recém-formado, é fundamental. Ele fica mais conhecido no mercado, ele tem mais oportunidade de captação e ele tem a oportunidade de se aperfeiçoar nas partes de negociação e venda sem que aquilo influencie diretamente o resultado dele inicial. Legal. E, Estevão, assim, queria que você falasse um pouquinho dessa questão da metodologia, né? Que métodos eu posso usar no consultório para fazer uma gestão melhor, né? Isso aí é uma coisa que, na minha visão, ainda está muito embrionária, né? Eu não vejo muita gente falando sobre isso, mais a questão da gestão financeira, mas eu não vejo muita gestão de métodos, de processos e tal. O que você pode falar... O que poderia ser explorado aí pelo dentista nessa área para melhorar os fluxos, o atendimento e o resultado do consultório? Nós temos inevitavelmente alguns pontos da gestão especificamente que é inerente à nossa profissão. Nós precisamos atender pessoas, então a gente precisa entender de pessoas. Nós, não todos, né? A gente já viu que 41% dos dentistas eles atendem sozinhos. Né? Não tem nenhuma equipe auxiliar, nem recepção e nem ASB, ou nada, ninguém. Mas os outros, né, 59% atendem com alguém, então eles precisam saber de gestão de pessoas, eles precisam gerenciar pessoas, equipes. Né? Nós temos outro fluxo, gestão de risco. O risco que a gente corre hoje, o risco de retrabalho, o risco operacional, mas existem outros riscos no relacionamento com os clientes, riscos jurídicos. Isso aí. Então a gente precisa gerenciar riscos. Nós precisamos aprender gerenciamento de estoque, comprar bem, armazenar bem, utilizar bem, sem desperdício e sem excesso. Nós temos a gestão financeira, vou deixar aqui no cantinho, que é básico, mas é fundamental. E quando a gente fala disso, gente, a gente não está falando de estruturas extremamente complexas e hierarquizadas. A gente está falando do básico. A gente fala de gestão financeira, a gente fala de fluxo de caixa. A gente fala de gestão de estoque, compra e venda. E compra e utilização, manejo, né? Nada demais. A gente está falando de equipes, a gente está falando de boa contratação, bom treinamento, bom acompanhamento, boa motivação, promoção ou demissão na hora certa. São pontos básicos, a gente não precisa criar processos muito complexos. Então, gente, não é difícil isso. E onde que ele pode buscar isso? Basta a gente querer buscar. E aí, vamos lá. Eu poderia puxar para minha sardinha, mas não vou. Vamos começar pelo básico. A gente está aqui para ajudar todo mundo que está do outro lado e que tem oportunidade fundamental, tá? Uma grande oportunidade de estar escutando isso que a gente está falando. Não é porque eu estou falando, né? Porque é uma oportunidade. Nós temos hoje inúmeras plataformas gratuitas de conteúdo. O que a gente precisa tomar cuidado é a fonte de que a gente está buscando esse conhecimento. Porque hoje a internet deu voz para todos. Aquelas pessoas que fazem e aquelas pessoas que não fazem. Aquelas pessoas que ouviram
falar, elas falam. Então a gente tem que tomar cuidado com a fonte. Mas hoje a gente tem plataformas de YouTube e outras que você tem acesso a conteúdo que já vai te dar o primeiro passo, né? Já vai te ajudar no primeiro passo. Outras formas de você... Tem cursos de formação em grandes universidades que exigem, às vezes, investimentos mais altos e muito mais tempo, né? Porque são cronogramas muito engessados e tal. E aí eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, que são as mentorias e consultorias. Eu acho fundamental, hoje, no mundo moderno, que as pessoas tenham mentores. Isso, se você conversar com várias pessoas também de sucesso, elas vão dizer, tenha um mentor. E esse mentor pode ser de várias áreas, não precisa ser só de gestão. Você pode ter hoje mentores na área de dentística, de prótese, isso pode te auxiliar também. Mas mentoria e consultoria hoje é uma grande fonte. A gente estava conversando sobre isso, né, um pouco antes. Exatamente. A mentoria, como é importante você ter uma assessoria mesmo, uma mentoria em relação aos aspectos profissionais e pessoais também, né? E Estevão, para finalizar, infelizmente a gente está acabando nosso tempo, mas eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer, até para você expor a sua opinião, que eu achei muito legal quando você falou na palestra que você ministrou na Mil, sobre a questão da responsabilidade da pessoa física ou do RT daquele consultório ou do dono daquele consultório, né? A gente está falando aqui de um consultório, pessoa jurídica, com vários dentistas trabalhando, corpo clínico. Se algo acontece, assim, se houve alguma falha, que isso pode acontecer, só falha quem faz, né? Senão não existe isso. Mas você estava falando da responsabilidade. Queria que você falasse um pouquinho disso, sabe? Porque isso é importante, como a gente tem muitos colegas que têm muitas clínicas, que às vezes abrem a segunda clínica e tal. Qual a importância do dono daquele consultório ou daquela rede de clínicas? Perfeito, Patrícia. Essa pergunta, a gente não podia terminar sem Pois essa pergunta. Não dava. Eu costumo dizer, e eu falei isso na palestra, um erro, alguma coisa que acontece, nem sempre é sua culpa, mas sempre vai ser sua responsabilidade. Se a sua recepcionista fez alguma coisa errada com o cliente, tratou mal, existe uma reclamação, a culpa não é sua, mas a responsabilidade é. Você não agiu diretamente, mas só aconteceu porque você deixou de fazer alguma coisa. Ou você não contratou bem, ou você não treinou bem, ou você não acompanhou, não motivou, ou não demitiu na hora certa. Vamos pegar só esse exemplo. A gente precisa entender que quando a gente abre um negócio, a gente abre um consultório, a gente está abrindo um negócio. E negócio exige responsabilidade, exige dedicação. Ninguém vai abrir um negócio para viver de renda. Não existe esse mundo ideal. O mundo real é outro. O mundo real é de dedicação, é de atenção, é de esforço, é de responsabilidade. Isso aí. Porque recai. E eu não estou falando só do aspecto jurídico, porque eu poderia enveredar para o jurídico. Eu estou falando de aspecto geral, de comprometimento com o teu cliente. Se está sobre o meu chapéu, é minha responsabilidade. Ponto. E vou mais. A nossa responsabilidade, ela também se estende a partir do momento que o que eu faço impacta diretamente no meu mercado. Se eu sou uma pessoa que atendo um cliente de convênio diferente do meu cliente de particular, ou seja, atendo pior, eu estou criando uma cultura no mercado de que cliente de convênio ele é mal atendido. E eu não posso reclamar depois que chega um paciente não me dando valor num atendimento de convênio. Então, a nossa responsabilidade é sobre o nosso chapéu, sobre aquilo que a gente faz, ou as pessoas que estão ali embaixo fazem com o nosso cliente, mas nós temos uma responsabilidade muito maior. A nossa responsabilidade com a odontologia. Então, eu tenho certeza, porque eu conheço vocês há muito tempo, a Amil Dental é uma parceira há muito tempo, que vocês se esforçam bastante do ponto de vista da operadora em atender o público e atender os credenciados da melhor forma. Ninguém está falando que não existe falha. Existe falha. Nós temos que ter a autocrítica e meia culpa. É isso aí. Mas eu tenho certeza que existe boa vontade, dedicação e intenção de acertar de todos os lados. Nós, dentistas, precisamos fazer a nossa parte. Responsabilidade com o mercado, responsabilidade com nossos parceiros e, principalmente, responsabilidade com nossos clientes. A fórmula de sucesso é essa. É um pouco como um ambiente familiar, né? Os seus filhos vão ser reflexos daquilo que você faz e pratica, né? Então, no consultório também, você tem que ter um posicionamento e um discurso muito firme para poder
treinar, para poder adequar bem a sua equipe para um melhor atendimento, né? Com certeza. É isso aí. Infelizmente está chegando ao fim, mas eu poderia ficar horas aqui conversando, porque eu acho que você deu vários insights para a gente sobre vários temas aqui, mas infelizmente a gente está terminando. Mas antes de terminar, eu queria que você dissesse uma mensagem final aí para os nossos dentistas. O que você pode agregar aí de valor para eles em relação a tudo que a gente conversou aqui? Olha só, vou falar olhando para vocês. Eu sou dentista, eu sou empresário, eu sou consultor, mentor, mas eu nunca deixei de atender os meus clientes. A gente tem uma responsabilidade muito grande diante daquela profissão que a gente decidiu exercer pela nossa vida. Então, essa responsabilidade que a gente assumiu, a gente precisa entregar o nosso melhor. E a gente só vai entregar o nosso melhor quando nós estivermos bem com a gente mesmo e com todos ao nosso redor. E eu não estou falando só de pessoas, eu estou falando de negócios também. Então, pare nesse momento, aprenda o máximo que você puder com todos os insights aqui falados e debatidos, e busquem outras fontes de informação, mas não desistam. Não queiram ficar estagnados. Busquem aperfeiçoamento, busquem o crescimento, porque não existe outra fórmula de sucesso, gente. Precisa de esforço, precisa de dedicação e amar o que a gente faz. E eu tenho certeza que no momento que você escolheu odontologia não foi por uma oportunidade ou alguma coisa do tipo. Eu tenho certeza que você está aí do outro lado porque você ama a odontologia. Então vamos para cima e tenho certeza que se você olhar para o lado, você vai ver bastante gente querendo te ajudar e te estendendo a mão nos momentos difíceis. Não desista e vá para cima. Isso aí, muito obrigada, viu, Estevam? Foi um grande prazer te receber aqui, nosso colega dentista aqui, que a gente tem certeza que vocês vão assistir esse episódio aí, vão colocar várias ações em prática, né? Muito obrigado pela presença, pela audiência. Gostaria de convidar vocês a assistirem os episódios anteriores nas plataformas do YouTube, Spotify. E também, gente, comenta, tá? O que você gostaria de ouvir nos próximos episódios. Enfim, que a gente traz aqui para você. Esse canal foi feito para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada mais uma vez. Conexão Dentista.